Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Vamos lá para uma próxima jornada. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre consciência e discernimento. O que será que é isso? Mas antes de mais nada, eu te peço, uma vez mais, o seu apoio, a sua força. Se inscreva no canal, é muito importante para nós que as pessoas estejam inscritas no canal. Ative o sininho, multiplique a ideia, passe o link para outras pessoas. E vamos lá para a nossa aula de hoje. Você conhece uma música famosa, interessante, do grande Raul Seixas, chamada O Conto do Sábio Chinês? Essa música de Raul Seixas, ela foi baseada em um conto, uma história zen budista chamada O Sábio e a Borboleta, de um mestre chamado Xuan Tzu. De um modo geral, a história é bem assim, muito inteligente, Conta a história de um sábio chinês, que adormeceu e, enquanto ele estava adormecido, ele sonhou que era uma borboleta. Aí ele se sentiu ali passeando nas flores, voando, vivendo um sonho. E, de repente, ele acordou e se viu novamente como um sábio chinês, e ele ficou com uma dúvida na cabeça, se ele era um sábio chinês que tinha sonhado que era uma borboleta, ou se era uma borboleta que estava agora sonhando que era um sábio chinês. Fantástico, muito inteligente, muito criativo e muito ilustrativo. Ilustra exatamente o que nós estamos falando hoje. Viveka, discernimento, consciência, buddhi. E eu queria começar falando sobre isso com uma reflexão muito profunda. Somos perfeitos ou imperfeitos? No Ocidente, a visão do Ocidente, a filosofia do Ocidente nos diz que somos imperfeitos. No Oriente, ao contrário, nos Vedas, por exemplo, eles ensinam que nós somos perfeitos. Qual é a visão correta? Somos perfeitos, somos imperfeitos? Eu estou te trazendo um contraponto, estou te trazendo uma outra reflexão, contrapondo realmente a reflexão ocidental, que vai falar sempre que nós somos imperfeitos, seres em caminho da perfeição, seres perfectíveis, mas em caminho da perfeição, a caminho da perfeição. E, por outro lado, os orientais falam que nós somos seres perfeitos, partes do Criador ou o próprio Criador, perfeitos, vivendo uma história, vivendo um conto aí do sábio chinês, Vivendo como se fosse ou uma borboleta ou um sábio chinês. E que tudo, na verdade, esse mundo imperfeito é uma ilusão. É fantástica essa visão. E ela é tão fantástica que atualmente os astrônomos, os cientistas de um modo geral, eles estão colocando a hipótese da simulação como uma hipótese muito plausível. O que é a hipótese da simulação? É a hipótese do Matrix, que nós não vivemos num mundo real, que tudo isso daqui que você está vendo, essa coisa maravilhosa aqui, olha, esse rio, aquelas corredeiras, tudo isso é o que a borboleta estava vendo lá, Flores, campos, uma coisa maravilhosa. Eu espero realmente que você, que eu, que a gente busque essas coisas maravilhosas, que a gente busque ser a borboleta. Mas que isso é uma ilusão, que nós estamos, de certa forma, vivendo uma simulação, que existe uma mente poderosa que simula como se fosse um mega computador que atua na nossa mente, nós somos pensamento puro, e faz com que nós imaginemos, simule um mundo, E se você pare para pensar, o mundo ele é todo matemático, ele é todo encadeado de forma matemática, Você vê as constelações como elipses, os sistemas que são circulares, você vê em cada forma da natureza, como ensinou Fibonacci, você vê uma
equação que dá sempre um número pré-determinado. Você vê, por exemplo, as distâncias que são ilusórias, né? A distância daqui no Sol, a distância do eixo da Via Láctea, de um buraco negro, tudo isso é muito relativo, é muito ilusório. Por quê? Porque toda essa estrutura, todo esse encadeamento matemático, ele, segundo os cientistas modernos e segundo os Vedas, é uma grande simulação. Fantástico isso, pense nisso. Muito bem, e o que ensinam os Vedas, né? O que ensinam os esotéricos de um modo geral? Que nós somos espírito, ou o Atman Supremo. E que o primeiro envoltório nosso, a primeira consciência nossa, que eles chamam de Buddhi, é uma consciência totalmente capaz de discernir. Ou seja, essa grande consciência que dota você de plena consciência de saber o que é bom, o que é mal, de saber o que é perfeito, o que é imperfeito, o que você deve fazer, o seu propósito, e o que você não deve fazer, certo? Então, esse espírito, esse Atman é perfeito. Esse Buddhi, essa consciência, essa capacidade de discernir é perfectível. E depois nós temos camadas sucessivas. Como a gente já falou, né? Quando você joga uma pedra num lago, num tanque, ela vai formando ondas circulares sucessivas e expansivas, que é a ideia do universo em expansão. Muito bem, aí nós chegamos nesse ponto. Esse nosso Atman, esse nosso espírito é perfeito. Esse nosso Buddhi, esse nosso discernimento é perfectível. Mas quando ele tem alguma deformidade ali no tecido dele, essa deformidade vai criando ondas sucessivas e criando o que nós temos ilusoriamente ideia de ser imperfeição. A imperfeição que nós imaginamos que é imperfeição pode ser simplesmente uma maneira de você produzir o seu Dharma, de você criar o seu propósito, de você fazer o seu papel. E eu, nós passamos a ver o mundo imperfeito. Por quê? Porque nós criamos, imagina, vamos simular, vamos imaginar uma coisa. Pega um vidro de uma janela e suja o vidro, passa alguma coisa gordurosa, alguma sujeira no vidro, você passa a ver o mundo lá fora, né? Imagina que você está olhando do vidro da janela, você vai ver tudo lá turvo, tudo escuro, tudo sujo. Mas não é que lá fora está sujo, escuro ou turvo, é que a sua película, a sua visão está alterada, está imperfeita. Faça a mesma coisa com o espelho. Suje um espelho, deixa cair pó no espelho e depois tente se ver. O que a humanidade está fazendo? O que a humanidade está fazendo se não isso, né? Ela está sujando o espelho e depois dizendo que o mundo é imperfeito. Você está ali, nós fomos criados com um conceito muito complicado, que é o conceito de que nós somos pecadores. Nós fomos criados como elementos gerados por um pecado. E quando você está com essa consciência, você vê pecado em tudo, você acabou de empoeirar o seu espelho, você está se olhando de forma distorcida, porque você está vendo um pecador, um errado, um imperfeito. Então, é voltar lá para dentro de si e olhar para dentro de si e falar, não, eu sou perfeito, eu sou perfeito. E a partir do momento em que você conseguir olhar para limpar esse espelho, limpar esse vidro e começar a olhar com vistas a ver perfeição, você começa a aplicar a perfeição na sua vida. Você começa a ser não perfectível, perfeito, que é essa a nossa missão.
Esses grandes homens que transformaram o mundo, como Jesus, Buda, Krishna, Francisco de Assis, Santo Agostinho, eram homens capazes de limpar o espelho, de limpar o vidro, de olhar a perfeição e manifestar a sua perfeição. Essa é a nossa grande diferença. Dizer que o Atman de Jesus é mais perfeito do que o Atman do Jesus aqui, do Jesus Santana, não é. Não podemos acreditar nisso. Simplesmente a diferença é que Jesus Cristo, o vidro dele, o espelho dele estava limpo, polido. O meu está sujo. O meu está sujo, poluído com conceitos, com ideias, com dogmas que eu preciso quebrar. E é isso que nós vamos tentar fazer nessa nossa jornada. É quebrar esse ruído, essa sujeira, esse pó que nos impede de sermos perfeitos. É só ver o universo, olha para o universo, olha para a natureza, como é perfeito isso aqui. Né? Se você não entrar aqui com o seu sentimento de imperfeição e quebrar tudo, ela vai ser perfeita. Quando você olha para fora, olha o universo, como funciona, assim, como funciona milimetricamente, sabe? Como um relógio. A própria posição da Terra, a posição da Lua. Ah, tira a Lua da Terra, a Terra entra em caos, simplesmente. Então tem um satélite ali que está lá não por acaso para criar o equilíbrio possível para a gente ter essa natureza. Daí nós temos os mares, nós temos a vegetação, né? Nós temos aqui as árvores, como eu falei para vocês, né? As árvores todas, elas estão aqui, elas estão retirando carbono da atmosfera e acomodando carbono na sua estrutura, nos seus troncos, exatamente para que a atmosfera fique respirável. Então, aonde você vê imperfeição, onde está a imperfeição? A imperfeição está aqui, a imperfeição está aqui. E nós precisamos tirar essa imperfeição. Senão, nós vamos continuar repetindo um molde errado. Nós vamos continuar repetindo atos errados, porque nasceram lá, da nossa consciência, da nossa falta de discernimento perfeito. Ok? Uma ótima reflexão para vocês e vamos encarar essa jornada juntos, olhando o mundo como a maior dádiva que nós temos e não a nossa prisão. Namastê!